Graças e paz, queridos. Bom dia a todos. É um prazer podermos estar juntos para mais uma vez comentarmos a palavra do Senhor nesse formato de escola bíblica dominical. Hoje estaremos estudando Isaías para hoje. É uma lição muito interessante e o autor nos leva a refletirmos um pouco sobre a loucura da idolatria. Por que Isaías para hoje? Porque Isaías foi um profeta que ele falou em sua época, falou na posteridade, né? Falou em outras épocas, fala hoje ainda e vai falar mais à frente, mais no futuro, muitas profecias ainda se cumprirão. Então, Isaías para hoje é porque nós vivemos muito ainda do que aconteceu nessa época. E por que loucura da idolatria? Bom, de cara já dá para se saber que idolatria não agrada a Deus, idolatria não tem nada a ver com Deus. E loucura como definição tem aqui o seguinte, é o afastamento do indivíduo de seus métodos habituais de pensar. Ou seja, uma pessoa que ontem pensava uma coisa, hoje pensa outra, dormiu de um jeito, acordou de outro, caracteriza como uma pessoa que está enlouquecendo. É o juízo fora do lugar. Então, queridos, aconteceu com Israel, uma nação que provou das bênçãos de Deus, depois se contaminou com outros ídolos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O autor nos convida a abominarmos todo esse tipo de prática. O que vem a se abominar é você detestar, é você odiar, é você sentir nojo, para ser mais exato, você sentir nojo dessas coisas que possam entrar na sua vida, tentando te afastar de Deus. O autor nos convida também a expulsarmos de nossa vida, de nossa casa, tudo aquilo que venha tomar o lugar de Deus. Tudo, mas aqui eu não estou colocando nada assim, assim de uma forma pessoal contra alguém ou contra qualquer coisa. Porque pode até não ser ídolos, imagens, mas podem ser coisas, podem ser práticas e que venham tomar mais a sua vida do que Deus, né? Te ocupar mais do que o próprio Deus. Então vamos abominar essas coisas, é o convite que o autor faz. Eu quero orar com você antes de iniciarmos, tá? Essa lição, para que Deus nos abençoe um pouco mais, correto, queridos? Senhor, louvado seja o teu nome, eu te bendigo, Deus, por esse momento, e obrigado pela tua palavra, Deus, que temos em nossas mãos, por nossa nação ter liberdade, Deus, de estudá-la, ó Deus, de podermos transportar, Senhor Jesus Cristo, esse livro em nossas mãos, carregá-lo em nossas vidas, e que o Senhor tenha misericórdia de outras terras, Deus, que ainda não têm essa liberdade. Guarda o teu povo, Senhor Jesus Cristo, mais esse dia, e nos dê sabedoria para entendermos a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Deus. Amém, Pai. Então, queridos, vamos lá sem delongas, que o tempo corre e eu não quero que esse vídeo fique longo. Nós vamos fazer menção à Babilônia, mas antes eu quero te falar um pouquinho sobre o final da outra lição, que está lá no capítulo 39 de Isaías, nesse mesmo livro, vai falar um pouquinho do desvario ali do rei Ezequias, quando ele foi abençoado por Deus com a sua cura, e teve mais 15 anos acrescentados à sua existência e não soube glorificar a Deus, ainda assim soberbeceu diante do profeta. Então Deus aplica uma sentença a ele e é nessa sentença que Babilônia entra onde eu quero chegar. Ok, queridos? E lá diz assim, no capítulo 39, no versículo 6, o Senhor aplica a sentença sobre Ezequias. Isso foi comentado na aula passada pelo pastor Elias de Jesus. Você vai lá no link que você vai poder ver na íntegra, tá? Diz assim, eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Basicamente a consumação aqui da sentença, porque a palavra diz que o rei da Babilônia, né, Merodach Baladã, ele invade, né, o reino de Ezequias, leva todo mundo cativo. E Ezequias estava tão orgulhoso, tão fechado, que ele disse que parecia que não estava se preocupando, porque isso não aconteceria nos dias deles, e sim na posteridade, porque o Senhor tinha prometido paz e prosperidade no reino dele. Então ele achou que ele estava tranquilo. Mas a sua posteridade pagou caro por isso. Onde eu quero chegar é que Babilônia era uma protagonista nessa história nossa, como sendo a difusora
de toda sorte de males para a humanidade, não é só para a nação de Israel. E a gente vai ver isso comprovado aqui. Ela foi uma difusora de toda sorte de males para a humanidade. Foi uma nação completamente idólatra, envolvida em feitiçarias, coisas absurdas, abominações de todas as formas. Então Deus precisava ter um plano para levar Israel de volta para a sua terra, através de uma profecia que ele já tinha falado, e os caminhos são esses. Babilônia leva Israel e o rei Ciro vai e liberta o povo. Eu estou adiantando aqui um pouquinho para ficar bem claro para você. Vamos dar uma lida aí em Jeremias no capítulo 50, capítulo 50 de Jeremias, versículo 12 e 15 diz o seguinte, para a gente ganhar tempo, 12 e 15 de Jeremias. Desculpa, queridos, Jeremias 50, sim, eu não estou em Jeremias ainda, estou em Isaías. Agora sim, vamos lá, Isaías, Jeremias 12, 12 a 15 diz o seguinte: será confundida a vossa mãe, ficará envergonhada que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca, uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos. Atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Amém, queridos? Então, o pecado da Babilônia leva a Deus a sentenciá-la também. Sendo que, como eu falei, aqui ela diz, o autor aqui se refere, o profeta se refere à mãe, vossa mãe. Então, como eu disse que ela foi a difusora de tudo isso, e ela foi também a que iniciou toda essa sorte de males que vemos até em nossos dias, em nossa sociedade. Então, a gente vê muita influência ainda babilônica. E olha que a Babilônia já vinha com suas atitudes erradas desde lá da construção da Torre de Babel. Quando eles queriam ser grandes, ter um nome diante das nações. É exatamente o retrato das nações atuais. Fizeram uma torre e quiseram chegar até os céus, quiseram se exaltar diante das nações. E Deus reprovou aquilo. Hoje a gente vê essa corrida por quem tem a maior torre, quem construiu a maior torre, qual é o país. É uma soberba doida aí. E então a gente vê essa competição, nessa competição, um dedinho, da Babilônia. Então a gente vai ver que essa maldade dela foi extensiva à posteridade. E Deus promete um libertador. Para que tudo isso acontecesse, Deus promete um libertador. E a gente volta agora para o capítulo 45 de Isaías. Capítulo 45 de Isaías, de 1 a 5, diz o seguinte, olha, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamo pelo teu nome, pus-te por sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. É interessante a gente ver aqui que Deus usa um homem que não tinha qualquer relação com ele. Provavelmente Ciro apenas tenha ouvido falar do que Deus queria fazer através de Israel. E ele teme, ele resolve obedecer e resolve favorecer o povo de Israel, facilitando o seu retorno para a sua terra. Então a gente vê aqui que Deus já estava preparando. Mas tem aqui o capítulo 41 ainda aqui,
uma coisa interessante que Deus vai fazer pela mão de Ciro, por isso eu antecipei o capítulo 45, o versículo 2 do 41 diz o seguinte, olha, quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os, passa em paz por uma vereda em que os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? É uma pergunta. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Observe aqui que ele fala uma palavra que você deve estranhar, que Deus faria isso comparado a pragana. Pragana são aqueles últimos grãos de uma chamada joeirada. Joeirar é pegar a peneira para fazer aquela separação de grãos, no cafezal joga para o alto, sacode. Joeirar é agitar, é sacudir. E Deus estava fazendo que ia fazer isso com as nações. E ele ainda pegaria aqueles grãos, né, aqueles grãos menos favorecidos que cairiam da peneira, foi um simbolismo que ele usou, e entregaria a espada do rei Ciro. Então, o rigor de Deus seria muito grande para fazer se cumprir essas palavras. Você associa esses versículos com o versículo 15 e 16, ainda do 41. Observa o que o Senhor continua falando. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalharás, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Padejar é o mesmo que exercer a profissão de padeiro. Na hermenêutica, se você pegar uma parte desse versículo e associar a outra, você tem uma interpretação mais clara, né? Você não pode isolar, porque o padeiro ele também amassa, né? Amassa, ele sova, mas isso não encaixa com o que o Senhor está falando ali, porque o Senhor fala que ele iria joeirar, né? Joeirar os grãos, e a pragana, que é aquele que resta, aquele que cai, ele ia entregar o arco dele. Aí você pega aquela época rústica em que os padeiros não só faziam pão, mas tinham que fazer todo o preparo, desde os grãos, amassar no pilão e tal, separar os grãos, amassar, peneirar, até fazer o pão. Você vê que aí tem uma lógica, tem um sentido. Tu os padejarás, ou seja, ele vai exercer um total domínio sobre as nações para que Deus cumpra o que ele deseja fazer na vida de Israel. Isso aqui é só um esboço, porque a lição não pode se prolongar muito por causa do vídeo, e eu não quero te cansar. Mas Isaías vê um problema nisso, porque o exílio político, no caso, exílio expatriação, é a mesma coisa, ela pode ser voluntária ou pode ser forçada, foi aqui o caso de Israel. Então Israel agora começa a se contaminar com outras nações. Israel começa agora a adquirir maus hábitos, adorar os ídolos, né? Em sua pequenez, em sua infelicidade, eles pensam, Bel venceu o Deus de Israel, então nós vamos servir agora o Deus que venceu, né? Seria um pensamento, entre aspas, razoável, mas para quem tem confiança em Deus e persevera nas suas promessas, isso não tem cabimento. E foi o pecado de Israel que trouxe agora os seus próprios castigos também. E Deus tinha um plano bom para Israel. Então a gente vê que a história mostra que a Babilônia ela foi a mãe de uma grande influência. Em escavações de nossa época, podemos dizer que isso aconteceu entre 886 e 89, descobriram, né, as ruínas de Babilônia. E mais uma vez o Senhor mostra que a nudez, a vergonha da Babilônia foi exposta ao mundo moderno, ao pós-moderno, que ainda temos a possibilidade de ver isso, ter acesso a isso. E muitas inscrições em tabuinhas de cerâmica, de argila, vieram confirmar a veracidade da palavra de Deus. E o que Jeremias disse que ela seria a última das nações, estava por vir. Porque mesmo o Senaqueribe tendo invadido Babilônia também, tendo arrasado com ela, ainda não era o fim.
A história prosseguiu, mas o profeta fala ali que ela seria a última das nações. Então isso se cumpre no ano 130 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, os partos invadiram Babilônia e aí veio a desolação total. Foi a ruína total do reino da Babilônia. Então a gente vê que Deus visitou a Babilônia. Nós teríamos outras informações arqueológicas para passar, eu estou falando só como pincelada, mas o que a gente vê é que inscrições como essas nas tabuinhas de cerâmica que eu estou falando, narram até o Gênesis, confirmam inscrições antes do dilúvio. Então tem pessoas que têm dificuldade de acreditar na veracidade da Bíblia, o que não é difícil para nós que cremos no Senhor, porque não cremos naquilo que vemos. A gente vê que esses achados cooperaram para corroborar com o que está aqui. Entendeu, queridos? Mas o povo de Israel não soube se preservar nessa fidelidade. Então a gente vê aqui que com a queda da Babilônia, a palavra de Deus se cumpre. E o que o profeta Isaías falou, ou Jeremias falou, dizia respeito ao futuro. Há um futuro que ele diz que ela contaminou as nações. Assim como a promessa de restauração feita para Jacó, que Deus derramaria do seu espírito como água sobre a terra, sobre os sedentos, ela se referia também à posteridade. Porque assim como o mal de Babilônia ia alcançar outros termos, a graça redentora do Senhor, a graça, a misericórdia de Deus acompanharia também isso. E a gente vê em nossos dias a manifestação do Espírito Santo, em que nos orienta, nos guia, nos dá capacidade para tudo. A gente vê que o povo de Israel falhou. O autor nos leva adiante, Isaías 44, vamos acompanhar aqui esse assunto que é interessante. Ele mostra o que Deus vai fazer. Ele prova de que Deus é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como um salgueiro, junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. Então a gente tem aqui uma demonstração da expansão do reino de Deus. Essa profecia não era ligada somente ao povo de Israel, mesmo porque Deus fala em Jacó, Deus fala em Israel, e Deus fala em Jesurum, que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes vamos fechar aqui, que Deus quer que o povo entenda que Ele é o único Deus. Está lá no versículo 8, seguindo com a leitura. Versículo 8 diz assim, não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? É uma pergunta, não há rocha que eu conheça. Então ele vem falar que nós somos suas testemunhas. A gente vai ver daqui a pouquinho também, porque uma vez você conhecendo a Deus, você tem o dever de passar para a posteridade o conhecimento da sua glória, o conhecimento da sua graça, da sua grandeza. Amém, queridos? Então, a loucura da idolatria, ela se apresenta aqui no versículo 9 do mesmo capítulo, prosseguindo a leitura, para você ver que Deus não aprova a idolatria. Todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidade. Vaidade é ser passageiro, sem valor algum, é sombra, é vento, tá? São vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo. E as suas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus que funde uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo? Lembra da loucura que eu falei lá no começo? Quem é que faz isso? Só uma pessoa que está com a sua mente fora do lugar, paranoia, né, queridos? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos, levantem-se, assombrar-se-ão
e serão juntamente confundidos. Como? É a pergunta que faz. Uma pessoa que é um ser humano, pega um material, segundo a palavra, que uma mesma madeira que ele usa para cozinhar, para cozer sua comida, né? Para cozinhar sua comida, o mesmo material que ele usa para se aquentar no inverno, ele pega a sobra, faz um Deus para que o livre dos perigos, para que o livre dos males. Não tem sensatez nenhuma nisso. Então Deus quer que você siga a Ele em espírito e em verdade, dentro daquilo que Ele é. Por isso Ele se mostra a você como um Deus único e verdadeiro. Quando Ele fala único, primeiro e último, não existe espaço para que entre qualquer coisa ali. Não tem espaço para mais nada, para ideologia, não tem espaço para conceitos, não tem espaço para ídolos, para coisas palpáveis. É fechado. Eu sou o primeiro e sou o último. Amém, irmãos? Entendam isso, para que você capte a essência dessa mensagem. E sobre os 3 nomes de Israel que eu falei, o Senhor se refere a Israel, que é interessante, que ele já tinha trocado o nome para Jacó. Ele fala no mesmo texto ali, Jacó, Israel e Jesurum. E o autor vai nos dizer, a mensagem, para não ficar muito longa, mas pula aqui comigo em Apocalipse, no capítulo 17, porque eu falei em destruição final da Babilônia, para você entender que a palavra de Deus dizia a respeito ao futuro. 17, a partir do 1, diz assim, com muita atenção, vamos prestar aqui, muita atenção no que eu vou ler. Diz assim, olha, 17:1 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Escarlate aqui, irmão, para que você não leve um pensamento errado, não é vermelho. Escarlate aqui, definindo tudo, é cor de sangue. É o que é mais próximo de escarlate para você entender. Ninguém gostaria de ter o seu sangue na cor vermelha. Quando você vê que o teu sangue está assim, você vai ficar preocupado, estou doente, tem que ir no médico. Porque o nosso sangue, embora falemos que é vermelho, o nosso sangue, na verdade, é cor de escarlate. Você pode ir lá fazer uma pesquisa e você vai ver que é isso. E é interessante que a mulher estava vestida com roupa dessa cor. Vamos prosseguir lendo, porque tem curiosidades aqui. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, agora parece escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Você lembra que lá em Jeremias nós vimos falando de mãe, né? A mãe das abominações era a própria Babilônia. Ela aparece aqui de novo no Apocalipse. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes, e já não é a que há de subir do abismo e irá à perdição. Aqui a gente entra numa outra parte da escatologia, mas você vê que, onde eu quero chegar, que é o conceito dispersado por todo o mundo, o conceito de influência que Babilônia pôs sobre a humanidade. Então isso vai ter um fim. A gente vai ver no 18, que vai ficar um pouquinho mais claro, pula agora para o 18, que o Senhor coloca um fim nisso, cumprindo o que Jeremias falou. Ok? Diz assim, olha só, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo,
que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ouvi, ó céus, presta atenção nisso, irmãos. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Sai dela, povo meu, sai disso. Não se contamine, não abrace doutrinação, não abrace conceitos duvidosos e que são contra Deus. Sai disso, povo meu, para que vocês também não sejam castigados por essas mesmas pragas. Então, uma das contaminações da Babilônia era a idolatria, que é o tema do nosso estudo de hoje, a loucura da idolatria. Idolatrar é o mesmo que substituir Deus. A substituição de Deus por qualquer outra coisa se constitui uma idolatria. Então, queridos, mais uma vez nós falamos um pouquinho aqui sobre os ídolos, porque a Bíblia considera igual aos ídolos aqueles que o fazem e o adoram. Ou seja, nada. O que é um ídolo? Queridos, não é nada. Então vamos prosseguir. Uma vez conhecendo o nosso Deus, aqui no item 3, vós sois as minhas testemunhas. Quem tem o privilégio de conhecer o único Deus, também tem a responsabilidade de proclamá-lo. Está lá em Isaías 43, 10, 12, a gente vê esse assunto. Essa é a lógica de Paulo em Romanos 14. Romanos 10, de 1 ao 14. Vamos dar uma lida em Romanos, rapidinho? Aqui Romanos 10, é um texto muito conhecido, do 11 ao 14, diz o seguinte: olha, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem uma pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então fica a comissão da igreja clara aqui, que Deus não é para você botar no seu particular, andar com ele como se fosse o seu safa-onça nos momentos difíceis, um quebra-galho, não. Deus é para ser difundido, Deus é para ser divulgado e é para ser vivido por você. Não é para ser explorado, como Israel queria que Deus só fizesse o que eles queriam que Deus fizesse. Não, querido, é sua missão agora prosseguir difundindo o reino de Deus. E a gente vai dar um pulo aqui porque o tempo corre, o tempo é breve, Eu quero diminuir um pouco esse vídeo ao máximo. Então, qual era o motivo da idolatria? Era a necessidade que o homem tinha de se relacionar com Deus, mas procurava caminhos errados. Isso já tem dentro do homem, a necessidade de um relacionamento com Deus. Por isso a gente constrói deuses falsos. Mas aqui nós temos a palavra do Senhor nos orientando o caminho correto. Temos em Jesus o caminho para Deus. Isso é uma instrução clara. Então hoje você não pode mais viver na ignorância, porque nós temos o conhecimento de Deus. E passamos isso para você. O que o povo precisava de um libertador. É uma ironia, irmãos? Procurar libertação na matéria. Procurar dirigir uma adoração à matéria. Isso tudo está nessa sequência aqui, onde está escrito a loucura da idolatria. Eu antecipei alguma coisa para poder associar mais a outra. E eles diziam: livra-me. Isaías 47, 17. Nunca conseguiriam esse livramento. E se prostra diante dele e se ajoelha. É uma abominação a Deus. Tá, querido? Isso agride. Deus abomina essas coisas. Deus abomina essas coisas. Então, a gente vê que hoje enfrentamos a mesma tentação que Israel enfrentava no cativeiro, dentro do contexto de vida que vivemos. Quando eu falei de doutrinação,
É porque estão tentando enfiar a goela abaixo, né? A sociedade, estão querendo fazer que a sociedade engula doutrinações novas. Não quero entrar em política, mas você deve saber do que eu estou falando. E isso é oriundo da Babilônia. Tanto que o Senhor falou da sua destruição lá, quando eu li em Apocalipse. E no ano 130, né, como eu falei, ela já tinha sido destruída. Tenta me explicar isso. Se os partos destruíram Babilônia no ano 130 a.C., de qual destruição que Jeremias estava falando lá no final, que agora Apocalipse vem confirmar? É a destruição do sistema. Isso não vai prevalecer diante de Deus. A idolatria, irmãos, o pecado, a abominação diante de Deus. Porque a prostituição, que no versículo ali nós lemos aparece, não é o pecado sexual. É o contágio, é a contaminação com outros deuses, com outros ídolos. Isso se constituía a prostituição da nação. A abominação, sim, vai envolver toda a sorte de práticas pecaminosas diante de Deus, inclusive as sexuais. Então, prostituição nesse caso é a idolatria, que é o nosso tema central. Eu quero prosseguir um pouquinho, porque o autor vai nos levar a crer que os planos de Deus, eles se cumprirão. A própria palavra diz que eles não serão frustrados. Ninguém vai conseguir impedir os planos de Deus. E podemos ter plena certeza disso, porque nosso Deus, Isaías 44, 24, né? A gente vai ver aqui, que ele declara que ele é o único Criador. Lá no passado, o rei Senaqueribe, ele teve a audácia de dizer que ele era o Deus do universo. Os reis no passado tinham, né, esse hábito errado de se declararem Deus e receberem adoração. Isso é muito agressivo para Deus. Então, nós entendemos, adoramos, reverenciamos e servimos o verdadeiro Deus, que foi nos apresentado por Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai senão por suas doutrinas, por suas instituições. Tudo que o Senhor impôs-nos diante da verdade, não tem outro caminho. Ele disse que se alguém entrar por outro lugar, é ladrão e salteador. Então, pare de invencionices, não queira ficar criando doutrinas novas. Eu te mostrei aqui, aquela questão que eu falei da hermenêutica, que um texto interpreta outro, né? O padejar foi junto ali com a pragana, e eu expliquei direitinho o porquê, que tem uma relação dentro da hermenêutica. E às vezes hoje a gente tem que ficar engolindo coisas que as pessoas dizem, que uma voz falou no meu ouvido, eu senti Deus falar comigo, e etc. E agora o evangelho é completamente dividido, o evangelho é completamente fracionado. E é isso que Deus não quer. Na questão da descida do Espírito Santo, por exemplo, quando Deus promete cumprir o derramamento do seu Espírito sobre toda a carne, hoje nós vivemos uma questão de um conceito, e é conceito. Isso, em cima de pentecostalismo. Pentecostalismo, antes de nascer o conceito, já existia, que era a ação do Espírito Santo na vida dos seus servos. Antes de imaginar que qualquer igreja fosse instituída na terra, os apóstolos já estavam seguindo com os poderes que o Senhor tinha entregue em suas mãos. E eles já estavam fazendo sinais, prodígios, maravilhas. E não tinha um nome para isso. Isso era o Espírito Santo em exercício. E nós aqui, como batistas renovados, a Igreja Batista Peniel de Jardim Alvorada, é uma Igreja Batista renovada. E ela pode até dizer, nós somos pentecostais, mas não temos nada a ver com o conceito de pentecostalismo que divide pessoas, divide igrejas, né? Divide famílias. A gente está longe disso. Vamos seguir recebendo o poder de Deus. Nós cremos no derramamento do poder. E foi isso que foi falado lá para Jacó, que ele derramaria água sobre os sedentos. E se cumpriu no dia de Pentecostes. Então, como Pentecostes era uma festa judaica, uma das festas judaicas, que era realizada no 50º dia após a Páscoa, né? E diz a palavra que no finalzinho ali no finalzinho do Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Deus derramou um poder sobre eles, um poder sobrenatural. E a gente não vai entrar muito nesse assunto, que já é outro estudo. Mas onde eu quero chegar, que houve evidência do poder de Deus. Eles receberam a capacidade de falar no idioma de cada um que estava ali naquele momento.
Não confundir com o poder do dom do Espírito Santo de falar em línguas, né? Línguas espirituais, que é um outro assunto, porque aqui ficou claro que eles falavam língua de homens. Língua de homens, mas lá no final o apóstolo Paulo fala de línguas espirituais. Porque quando eu oro em línguas, eu falo em espírito a Deus de coisas espirituais, que a minha razão não entende. Mas o meu espírito sabe que está se comunicando com Deus, então é outra ação. Se você não aceita, não acredita, eu até compreendo. Né? Mas a nossa igreja está sempre em renovação espiritual. Por isso, a Igreja Batista renovada. Aliás, eu creio que todas as igrejas batistas nacionais, elas são consideradas Igreja Batista renovada. Por mais hábitos que se infiltrem, por mais métodos que venham, mas nós somos batistas renovados. Ou seja, estamos fora dessas questões. E eu te convido, amado, seja qual for a tua igreja, não abraçar ideologias que dividam o reino de Deus, né? Ficam fracionando. Abrace a verdade. Deus quer fazer de todos um só povo. Tá? É isso esse é o desejo do coração de Deus, tornar todos um só povo. Então são vários povos, mas é um só mesmo Deus, né, querido? Ele vai transformar todos num só povo. Então os planos de Deus se cumprirão. Eu estou abreviando aqui a mensagem, como eu já falei, para até considerar que você, né, fica cansativo para você. E quais são os seus planos? Restauração de Jerusalém, da terra e do templo. Enfim, restauração total. Ali, quando nós falamos da abrangência, né, do derramamento do Espírito dos planos de Deus, é aqui. Porque a Jerusalém que vai subir, a Jerusalém que vai ao encontro de Deus, nós já vimos muito isso em estudos, é a Jerusalém celestial aqui na terra. A semelhança do que eu falei de conceito, eu usei um outro nome, né, que poderia ser eu fugiu aqui agora o nome, mas o conceito que foi implantado por Babilônia, a influência, Deus também, através da sua purificação, vai fazer a humanidade compreender os conceitos dele com relação a Jerusalém. E nós seremos a Jerusalém espiritual de Deus. Amém, querido? Você precisa estudar um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto longo. Fechando esse assunto, eu quero fazer você entender o seguinte: olha, não um Deus que nós formamos, mas aquele que nos formou, Isaías 44, 21. E não só nos formou, mas nos remiu, fez o que desfez os nossos pecados e ainda quer uma relação pessoal conosco. Torna-te para mim, é a expressão de Deus, torna-te para mim. Volta, querido. Perdeu o curso, perdeu o rumo, volte para o Senhor. Eis o motivo da alegria e a verdadeira razão de ser de toda a criação. É uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É uma vida com o Espírito Santo de Deus se movendo, agindo por você. E nisso você exerce as funções dentro da casa de Deus. Nisso você exerce assistência social, debaixo do viaduto, em casas de recuperação, em pessoas individuais pela rua. Porque isso é pentecostalismo. É o Espírito de Deus se movendo. E não o Espírito Santo de Deus só fazendo coisas extraordinárias que te faça pular, que te faça cair. Não é isso. Ainda que respeitamos, a Bíblia diz que são diversas as operações, mas o Espírito é o mesmo, respeitamos, mas não é isso só que é pentecostalismo. A verdadeira ação do Espírito Santo é essa, é a igreja em movimento. Que Deus possa abençoar a sua vida e eu desejo que essa palavra sirva para a sua edificação. Amém, queridos?